Olá. Este vídeo pretende orientar a equipe de gestão local das UBSs, ou seja, gerentes, supervisores e outros profissionais que se envolverem na gestão, a preencher o Plano de Ação para a Qualidade, ou PAQ, que é a fase seguinte da autoavaliação do ciclo do Qualis. Então, vamos considerar que todos já preencheram a autoavaliação, que vocês podem acessar aqui, já terminaram o instrumento com os 36 padrões e agora vão dar início a o plano de ação, ok? Então, novamente, vocês vêm aqui no segundo ciclo, no menu do segundo ciclo, clicam nele e logo vocês vão identificar o Pacto de SAP. Clicando em Pacto de SAP, a primeira coisa que vocês precisam fazer é selecionar quais são os padrões que vocês vão escolher para desenvolver ações visando a melhoria da qualidade. Detalhe que tem uma regra, né? Não é desses 36 padrões que vocês preenchem, existe um regramento para vocês selecionarem 6 padrões, ok? Qual é esse regramento? Uma informação que na gravação desse vídeo, na data que foi gravado esse vídeo, esta orientação aqui, ela está defasada, né? E aí eu gostaria de colocar então a nova orientação. Como é que vocês precisam selecionar os padrões? Como eu disse, ao todo, vocês precisam selecionar 6 padrões, ok? Desses 6 padrões, o padrão necessariamente tem que ser o 5.2.8, tá? Que padrão é esse? As equipes monitoram e avaliam os indicadores definidos no AGL, que é o Acordo de Gestão Local. Então, esse é um padrão obrigatório, vocês precisam selecionar esse padrão para dar sequência no PAC. Um outro padrão que vocês devem selecionar tem que ser um padrão que dialogue, que foi elencado no plano de regionalização da região de vocês, tá ok? Então, foi feito um plano de regionalização com prioridades e o padrão precisa dialogar com isso. Como é que vocês vão saber que padrões são esses? Vocês receberão uma lista dos padrões que estão relacionados com o PRI. O outro padrão obrigatório tem que ser o que dialogue com padrões ligados à vulnerabilidade dos usuários. Essa marcação está feita na plataforma e eu vou demonstrar. E por fim, 3 padrões são de livre escolha de vocês, tá ok? Então, 3 padrões obrigatórios, né, o do AGL, o do PRI, o de vulnerabilidades, e 3 padrões de livre escolha que vocês podem selecionar nos que sobrarem. Então, voltando para a plataforma, quando vocês entram aqui no menu Selecionar padrões, esta é a tela que aparece. Assim como na autoavaliação, vocês têm as orientações todas aqui. Lembrando que esta relação aqui está defasada, vocês devem seguir a que eu disse anteriormente. Ok? Então, novamente, vocês rolam a tela para baixo, então tem toda a orientação de como preencher. Se ficarem na dúvida, voltem aqui a esse cabeçalho. Então, vocês têm aqui a lista completa dos 36 padrões que vocês preencheram na autoavaliação, tá ok? Então, aqui tem a lista dos 36, inclusive com a nota que vocês atribuíram para cada padrão, ok? Olha aqui nas colunas, vocês podem conferir se o padrão está correlacionado, né, à vulnerabilidade. Então, como é um padrão obrigatório, tem que estar relacionado ao grau de vulnerabilidade, quando vocês selecionarem esse aqui, por exemplo, vocês já cumpriram com esse requisito, ok? Então, o que vocês precisam fazer aqui nesta tela? Vocês vão selecionar os 6 padrões, tanto os 3 obrigatórios quanto os 3 de livre escolha, tá? Como é que vocês vão selecionar? Vocês vão ler o padrão, né, resgatar a nota que vocês atribuíram na autoavaliação e marcar esse padrão aqui, ok? Lembrando que este último padrão aqui é um padrão obrigatório, tá? Todos os GSAPs e supervisores, toda a equipe tem que selecionar necessariamente este último padrão aqui, tá bom? É o último padrão da lista e, além disso, vai ter a lista do PRI e os de vulnerabilidade. Então, assim que vocês definirem quais são os padrões que vocês vão selecionar aqui, tá vendo que tem aqui um check nos boxes. Assim que vocês selecionarem os 6 padrões que vocês querem desenvolver ações, vocês podem ou clicar aqui em avançar, ou podem, no menu principal,
editar o PAC, tá? Então, eu vou dar sequência clicando no botão avançar nessa tela. Vocês serão remetidos agora para uma tela seguinte, tá? Que é a tela, e novamente, vocês têm aqui as orientações com relação ao que vocês devem fazer nesse passo. Em suma, o que que vocês precisam fazer? Vocês terão, então, aqui a lista com os 6 padrões. Aqui aparecem, né, mais de que 6 padrões, mas necessariamente deve aparecer a seleção que vocês fizeram dos padrões aqui. Novamente, com o marcador da nota que vocês atribuíram na autoavaliação, se ele se encaixa dentro do critério de vulnerabilidade, né, a descrição do padrão, dimensão, subdimensão, e aqui vocês têm a parte de edição, tá? Então, é aqui que vocês precisam fazer, clicar para dar sequência no PAC. Qual o primeiro passo? Né, para cada padrão, vocês vão precisar clicar aqui em P de problema, ok? Clicando em P de problema, vocês vão relembrar que padrão é esse e dizer qual é o problema que existe com relação a esse padrão. Então, no caso aqui, a equipe de gestão dispõe de diagnóstico situacional do território. O problema hipotético que foi colocado aqui é que não tem computador, tá? Se é apenas um problema, vocês podem seguir aqui em salvar e seguir para ações. Caso vocês queiram colocar outro ou outros problemas, basta clicar nesse ícone laranja aqui. Desculpa, esse foi o ícone errado. Vocês podem inserir, né, um padrão, então não tem computador, salvar, ok? Vamos lá de novo. E se vocês quiserem inserir um outro problema, agora sim, cliquem nesse botão aqui, inserir problema, e coloquem um novo problema. Finalizada essa fase, vocês vão clicar aqui em salvar e seguir para ações, ok? Então, vocês serão remetidos para essa nova tela aqui. De novo, a descrição do padrão. Se caso vocês querem consultar os elementos avaliáveis, a nota da autoavaliação, e aqui sim vocês têm, então, como vocês vão editar a ação. Vocês vão clicar nesse ícone aqui do lapisinho, em editar, e vocês vão precisar, então, colocar a ação que vocês vão criar. Então, para o problema que foi selecionado, a ação que está aqui hipotética é solicitar via C para Diraps, computador e internet, tá ok? Aqui para os gerentes que têm mais de uma OBS, vocês vão sinalizar qual OBS que vocês estão tratando aqui, caso vocês tenham mais de uma, ok? E aqui, então, vocês vão inserir quais são as atividades necessárias para o desenvolvimento dessa ação. Então, no caso aqui, solicitar computador, monitorar a solicitação, vamos supor que precisa de acesso à internet. Então, eu aperto Tab e ele já cria ali. Aqui vocês vão designar quem é o responsável por essa ação. Lembrando que é melhor que vocês coloquem ações que estão sobre a governabilidade de vocês. Pode até ter recursos que dependem de outras instâncias, como DIRAPS, COAPS e etc. Mas é fundamental que no plano de ação vocês escolham ações que estejam sob a governabilidade de vocês, tá bom? Então vocês vão colocar aqui quem é o responsável da ação, vão colocar o prazo de conclusão desta ação, tá? Então aqui está 30 de maio, mas vocês podem colocar 30 de outubro de 2023, e o prazo máximo que vocês devem atentar é no dia 31 de março de 2024, tá? Se vocês notarem que se eu colocar aqui um prazo além disso, a plataforma vai informar que essa data não é válida. Então, importante, o prazo máximo que a plataforma permite é no dia 31 de março de 2023, ok? Mas nós estamos orientando, os apoiadores, a equipe do Qualis, nós estamos orientando que vocês priorizem ações que terminem em outubro de 2023. Por quê? Porque são essas ações que vão pontuar na certificação, tá? Então, importante, vocês podem colocar ações para depois de outubro, não tem problema, mas vocês precisam ao menos colocar algumas ações que terminem no máximo até outubro, visando o prazo de execução
né, para pontuar no Qualis. Então, vamos supor que vocês coloquem essa ação para o prazo de 31 de outubro. Se vocês conseguirem executar essa ação, ela entra na pontuação da certificação. Se o prazo for para depois de outubro, isso então não tem problema, mas não vai servir para pontuar na execução do Qualis. Então, colocou o responsável, colocou o prazo, vocês vão inserir quais são os recursos que vocês precisam para o desenvolvimento dessas ações, tá? E caso isto não dependa de vocês, caso isso dependa, por exemplo, da Giraps, da Coaps, vocês vão sinalizar aqui nesse box, tá? Que isso depende da chefia imediata. E aí clica em sim, ok? Para algumas regiões, isso vai estar relacionado à planificação. Aí vocês podem colocar se está ou não está relacionado ao processo de planificação. Isso só serve para o caso dos GSAPs da região leste, das regiões leste e centro-sul. E aqui vocês vão atualizar o status dessa ação. Se já foi iniciada, se não foi iniciada, já foi iniciado, se já está concluída, ok? Terminado tudo isso, vocês vão salvar a ação ou então vocês podem criar uma nova ação, ok? Então, em síntese, esse é o processo que vocês devem fazer para o plano de ação, tá? Resumindo, primeira etapa, vocês vão selecionar 6 padrões de acordo com as regras que eu mencionei anteriormente. Depois de selecionarem os 6 padrões que vocês querem trabalhar, vocês vão vir em editar PAC. Para cada um dos padrões, para cada um dos 6 padrões, vocês vão inserir um ou mais problemas e quais são as ações que vocês pretendem desenvolver para melhorar a qualidade da APS na UBS de vocês, tá? Então, fazer isso para cada um dos padrões. Então, esta é a orientação para que vocês terminem o plano. Ao final, vocês terão aqui um botão de submeter o PAC, assim como foi na autoavaliação. Este botão não está aparecendo nessa versão da plataforma, mas isso será disponibilizado em breve. Para qualquer dúvida, vocês podem perguntar para o apoiador ou apoiadora da região de vocês. Muito obrigado.